Fala galera, meu nome é Everton, eu sou pastor, você está aqui no canal Teologicamente e hoje nós estamos aqui para falar sobre Gênesis 6. Pelo menos alguns detalhes aqui desse capítulo que geralmente levanta mais a curiosidade da galera. Se você não é inscrito no canal, aproveita logo e se inscreva. Se você é novo aqui, dá uma analisada aí no nosso conteúdo, conheça melhor, assista nossos outros vídeos. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para que a gente continue produzindo conteúdos de qualidade para você. Então, vamos lá. Se me permitem aqui, vou ler em Gênesis 6, no verso 1 em diante, diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Aqui está um trecho que rende e dá pano para manga. Então, antes da gente continuar, é importante a gente pensar que, quando estamos diante de textos difíceis como esse, que são difíceis porque é um texto antigo e que não traz para nós dados suficientes para a gente sanar nossas curiosidades ou entender melhor os detalhes, a gente precisa ter humildade. Até porque nós vamos encontrar vários bons teólogos que vão divergir nas linhas de interpretação. Então é importante que vocês saibam que tem mais de uma linha de interpretação e que cada teólogo, pastor, vai optar por adotar aquela que ele achar mais plausível. E, claro, eu quero me deter mais na que eu acho que, vamos dizer, pontua mais aí na tabela de, vamos dizer assim, fazer mais sentido ao original do texto. Então, quando nós olhamos, a primeira, talvez bastante popular aqui das linhas de interpretação, é de que esses filhos de Deus aqui mencionados no verso 2, eles seriam homens da linhagem de Sete, que foi um homem piedoso que é mencionado aí nas linhagens anteriores, né? O verso 26, por exemplo, fala aí da linhagem de Sete, fala que é nesse tempo aí que começa a invocar o nome do Senhor, então já tem aquela ideia, né, uma linhagem piedosa e tal, mas perceba que começou a invocar aí, não foram só eles que invocaram o nome do Senhor, não foram só eles que vamos dizer assim, eram piedosos, então não dá, pelo menos na minha visão, para a gente fechar o pacote aqui como a linhagem de Sete. Claro que vão ter mais detalhes aqui no texto, né, que dificulta um pouco de apoiar, e essa visão, por sinal, ela hoje é a mais fraca academicamente falando, né, no sentido de, vamos dizer assim, ela tem menos força, mas você ainda encontra muitos bons teólogos que defendem essa posição. A outra posição é a de que seriam reis míticos, e reis daquela época era muito comum essa ideia de homens que eram metade deuses, metade humanos. Tem a própria ideia do Gilgamesh, o Gilgamesh, que tem a epopeia lá, que você ouve falar das semelhanças, né, que existem aqui entre os textos antigos das Escrituras e também esses textos dos Sumérios, que se estuda, quando você estuda Gênesis e o pano de fundo histórico, sempre se analisa a questão do Antigo Oriente Próximo e as mitologias que eles tinham, que a Bíblia acaba fazendo um paralelo e depois fazendo uma defesa, né? Então há semelhanças, mas há também muitas diferenças que elas devem ser levadas em consideração quando nós estudamos textos como esse. E aí vem a terceira linha de interpretação. Essa, por sinal que eu acabei de mencionar, eu não acho ela muito segura, assim, eu não acho ela a melhor possível, e agora eu vou falar mais dessa terceira, que é a que eu adoto, que eu acho mais plausível, diante de vários elementos que a gente encontra aqui. Então, quando a gente observa a terceira posição, que é a ideia de que são seres angélicos, e de onde é que eu estou tirando isso, ou de onde se tirou isso? Porque na Bíblia hebraica, em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar 4 a 5 ocorrências dessa expressão idiomática filhos de Deus. Então a gente acaba encontrando aqui em Gênesis, nesse trecho que a gente leu, você vai encontrar lá no livro de Jó, e você vai encontrar também essa expressão idiomática no livro de Daniel em aramaico. Então todas as ocorrências dessa expressão filhos de Deus aqui no Antigo Testamento, elas se referem a seres angelicais, todas elas. Então, acho um argumento forte em favor dessa posição. E daí porque
é uma das razões pelas quais eu escolho essa visão de que eram seres angélicos, porque você tem esse pano de fundo ali já da época, e a utilização dessa expressão, lembrando, para você não confundir, que filhos de Deus aqui não é no mesmo sentido de filhos de Deus como a relação de pai e filho que o Senhor tem com seus servos. É diferente, se usa outras palavras, outras expressões. Aqui são palavras específicas, uma expressão específica para indicar esses seres angelicais ali de uma assembleia celestial. Então, há menções dessa assembleia em outros textos aqui do Antigo Testamento. E outra coisa que pesa em favor também dessa posição, que a gente observa, é quando a gente vai lá para o Novo Testamento, que por sinal, o que me fez mudar assim, de visão foi quando eu pregava na segunda carta de Pedro e também em Judas, e me deparei com esses textos, foi o que fortaleceu mais ainda e tem fortalecido mais ainda a minha convicção. Então, quando a gente vai lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, eu vou abrir aqui também na minha Bíblia, lá nos versos 4 em diante, ele diz assim, do capítulo 2 de 2 Pedro: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Então é muito interessante porque, assim, quando você lê 2 Pedro e Judas, eles vão fazer várias referências ao Antigo Testamento. Eles estão aqui, de uma certa forma, meio que confortando as igrejas e lembrando que, olha, assim como Deus protegeu o seu povo lá atrás, ele vai fazer aqui na frente. E aí, nessas passagens, você também tem como pano de fundo o livro de Enoque, que é um livro que era muito popular, muito conhecido já entre os judeus na época. Ele é publicado hoje, existem muitas especulações. Não sei quem já viu aquele filme de Noé, que não é um filme baseado diretamente nas escrituras, mas em um outro livro sobre Noé e também com muitos elementos que vêm desse livro de Enoque, que não é um livro inspirado, mas era um livro popular e é um livro que é citado por Pedro e Judas. Por isso que também rende muita discussão aqui nesses trechos. Mas o interessante é que, assim, os dois vão fazer menção a esses fatos. Eles são apóstolos, eles são inspirados, eles citam isso, eles estão dizendo, olha, isso aqui estava errado, essa coisa de fora é absurda. Não, estão colocando como se fosse verdadeiro. E daí, por isso, eu acho que tem um peso a visão deles. E eles vão fazer uma conexão justamente com o quê? Gênesis 6. Então, quando você olha no verso 4, ele fala que Deus não vai poupar esses anjos. Aqui você fala lançando-os no inferno. O inferno aqui no original é o Tártaro, não é o castigo final ainda, mas é uma espécie de lugar para onde esses anjos rebeldes foram lançados como punição. Então eles estão lá aguardando esse dia aí, do juízo, esse dia do acerto de contas, vamos dizer assim. E aqui a Nova Almeida atualizada, ela nesse trecho ela segue um pouco mais fiel ao grego, ela faz essa conexão. E ele não poupou o mundo antigo, fazendo a conexão com Gênesis 6, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Né? Então, há essa punição, há essa ligação com o episódio de Noé, e aí tem algumas pessoas fazem a objeção, mas aí não está fazendo uma referência a Gênesis 6. Só que assim, se você pensar bem, onde no Antigo Testamento você vai encontrar anjos pecando? Você não encontra em nenhuma outra passagem das Escrituras, a não ser Gênesis 6, assumindo essa visão de que ali os filhos de Deus são seres angelicais. E aí estão conectadas essas passagens. Então a única que nós poderíamos pegar lá para encaixar aqui nesse episódio é Gênesis 6. Agora vamos olhar o que diz Judas. Lá em Judas, nos versos 6 e 7, a gente tem lá: e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar,
ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. E aqui uma referência bem interessante, porque mais uma vez ele fala desses anjos, fala que esses anjos não guardaram seu estado original, e ele faz uma conexão no verso 7 com Sodoma e Gomorra, que dentre os vários pecados que ali haviam, você tinha a questão da imoralidade sexual. Então essa conexão está muito direta e, vamos dizer, encaixa perfeitamente com a ideia de Gênesis 6 dos filhos de Deus, os seres angelicais, deixando seu estado natural e se unindo com as filhas dos homens. Então, juntando essas peças, do fato da expressão idiomática, filhos de Deus no Antigo Testamento, sempre aparecerem ligados a seres angelicais, e você ter Pedro e Judas fazendo menção dessa época, desse episódio, justamente falando de anjos que abandonam seu estado, que são punidos por Deus, e aí você tem, juntando esse quebra-cabeça, eu acho que essa visão, essa terceira visão, ela é a mais plausível, ou seja, ali os filhos de Deus fazem referências a anjos. E claro que toda vez que a gente fala disso, vai ter sempre alguém que vai perguntar, mas pastor, e a questão de Jesus ter falado que os anjos não se casam? E aí, se a gente lembrar lá, em Mateus 22, Jesus vai fazer essa menção e ele está lá discutindo com os saduceus, e aí ele fala no verso 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Só que aí, se a gente olhar o contexto, Jesus está falando de anjos no céu. E aí, juntando com Judas, Judas está falando de anjos que deixaram seu estado natural. Ou seja, eles não são mais os anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, estão no céu, mas eles são os anjos rebeldes que abandonaram seu estado natural, se rebelaram contra Deus e quiseram aí se misturar com as filhas dos homens, sendo por isso punidos severamente da forma como a gente vê as menções de Pedro e Judas. E aí a gente acaba juntando. Por isso que, mesmo diante dessa passagem, e aqui não tá, vamos dizer assim, quebrando ou contradizendo aquilo que é apoiado ali na outra parte, nas outras partes das Escrituras. E aí, essa é a razão pela qual eu adoto a posição de que ali, Gênesis 6, 2, aquela expressão filhos de Deus se refere a anjos que se rebelaram há muito tempo atrás. E aí, claro, por que essa posição talvez ela cria a polêmica? Porque também durante muito tempo na história da igreja e da própria teologia, a gente vai ter algumas ênfases aí, muitas vezes pendendo para o racionalismo. Note que eu estou falando do racionalismo, não da razão. A razão ela é importante, nós devemos usar nossa inteligência, nosso raciocínio para entender as coisas. Mas teve um período muito racionalista, que invadiu a teologia também. E isso fez com que muitos teólogos acabassem, vamos dizer assim, descartando as visões que traziam mais uma ideia sobrenatural das coisas. E aí acabavam, vamos dizer assim, fugindo das interpretações que levassem para uma linha mais sobrenatural. E acredito que isso tem um peso, até porque essa interpretação que estou trazendo para vocês, ela não é nova, ela é antiga. Entre os próprios judeus, a gente já vê ali desde Pedro e Judas, e também entre vários rabinos, pessoas que estudam o Antigo Testamento, que tem o Antigo Testamento também como livro sagrado deles. A interpretação mais antiga sempre foi essa de que ali eram seres angelicais, justamente pelo fato dessa expressão aparecer em outras partes do Antigo Testamento também. Então, tem um outro autor que chama Michael Heiser, ele escreveu um livro, na verdade mais de um livro, ele até faleceu o ano passado nos Estados Unidos, é um teólogo conhecido, ele trabalhou na equipe do software Bible Logos, que é muito utilizado aí para estudar e pesquisar as escrituras. Ele é PhD na área e especialista nessa parte aqui. Ele vai, no livro dele, trazer muita essa questão do sobrenatural, fazer essas ligações, inclusive ele defende também essa posição, embora assim, você pode não concordar com tudo que o Heiser fala, mas muitas coisas ali são interessantes, e também ele faz essa crítica, de dizer, olha,
Em muitos momentos a gente quis tanto encaixar a Bíblia nos nossos sistemas teológicos que a gente acabava, vamos dizer assim, deturpando o texto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e essa crítica dele é muito válida. Então a ideia é a seguinte: a gente estuda as escrituras, a gente vai, vamos dizer assim, cavar o máximo possível para entender o texto e analisar nossas ideias e teologias se elas vão estar de acordo com o texto. Por isso que muitas vezes o teólogo ele pode ter uma posição, aí ele vai estudar mais um determinado texto e acaba mudando porque a Bíblia, a interpretação mais a precisa da Bíblia acaba fazendo ele mudar de posição. Pelo menos essa deve ser a postura mais, vamos dizer, sábia assim, que um teólogo deve adotar. Então é isso, né? Eu acredito ali que os anjos se rebelaram, se relacionaram com as filhas dos homens. E aí talvez você vai me perguntar, sim, pastor, e o resto do texto, onde fala lá? Aí a gente pode deixar para um outro vídeo, porque senão ficaria longo demais. Mas se você tiver interesse em saber mais sobre o resto de Gênesis 6 e também a questão dos Nefilins, que vai aparecer aqui, né, desses gigantes, se eram filhos desses anjos ou se não eram, aí a gente pode deixar para outro episódio. Deixa aí no comentário, coloca aí se você quer saber mais sobre o resto do texto, coloca aí se você quer saber mais sobre outros textos também difíceis das Escrituras, e a gente vai correr atrás para tentar esclarecer da melhor forma possível para você. Então, se você gostou aí do vídeo, curte, não deixa de curtir não deixa de compartilhar, ajuda o canal a crescer, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Talvez outras pessoas tenham curiosidade, talvez você esteja pesquisando sobre isso, talvez, né, você queria saber mais sobre essa posição. Então aproveita aí, já fica conosco, aproveita os outros conteúdos, assista os nossos outros vídeos e deixa aí no comentário qual outro texto você gostaria que a gente falasse aqui, ou se você quer ver mais detalhes do resto de Gênesis 6, e a gente continua nossa troca de ideias por aqui. Então, valeu aí, Deus abençoe, até o próximo.